As traduções da Bíblia para o português acabam ocultando um aspecto muito importante sobre o papel do Messias, que tem a ver com o seu nome. Ao adotarem uma forma traduzida, acabam promovendo uma perda do significado do nome real do Messias. Em Mateus 1:21 é dito: "E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados." Isso é importantíssimo, porque o nome do Messias tem um significado muito particular. Yeshua é a forma masculina da palavra hebraica Yeshua. Essa palavra muitas vezes é traduzida como salvação. Porém, esse termo salvação não é necessariamente a melhor tradução, porque é um termo muito genérico. Na realidade, Yeshua em toda a Bíblia significa uma segurança ou uma proteção contra inimigos. Em todo o contexto bíblico, ela aparece sendo aplicada quando o povo de Israel estava, de alguma forma, sofrendo algum tipo de perseguição física. A primeira vez que o termo aparece é em Gênesis 49:18, onde Jacó diz o seguinte: "A tua Yeshua espero, ó Yahweh." E é interessante porque essa frase parece ser deslocada, uma vez que Yaakov, Jacó, está falando sobre o futuro de seus filhos e, de repente, em meio à descrição de cada filho, essa frase aparece solta no verso 18. Porém, isso não é por acaso. Yaakov temia o futuro e as perseguições aos seus filhos. Portanto, essa mensagem do anjo é uma resposta à angústia de Yaakov. Como nós já falamos, Yeshua é usado na Bíblia como referência a um livramento ou a um socorro perante inimigos. Então, na cultura israelita, prevalecia o seguinte pensamento: nós fomos rebeldes contra os mandamentos do Eterno. O Eterno, portanto, permitiu que o inimigo nos afligisse. Nós, então, diante do cativeiro, diante da humilhação, diante da derrota militar, nós nos arrependemos. E aí, por causa desse arrependimento, nós nos voltamos ao Eterno. E aí, então, ele envia a Yeshua, o livramento, o socorro, a proteção contra os nossos inimigos. Um exemplo dessa dinâmica pode ser visto no Salmo 69, versículos 5, 18 e 29. Não é o único local, mas é um exemplo muito interessante. Diz assim: "Tu, ó Elohim, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas." Então aqui há um reconhecimento da transgressão. "Aproxima-te de minha alma e redime-a, resgata-me por causa dos meus inimigos." Aqui nós vemos o processo do Eterno permitindo que os inimigos se aproximassem. E aí um arrependimento que é causado devido a esta angústia. "Eu, porém, sou aflito e amargurado. Ponha-me a tua Yeshua, ó Elohim, em alto retiro." Então a confiança é de que o Eterno iria enviar Yeshua, livramento, do inimigo. Mas o objetivo e a resposta do Eterno são um tanto diferentes. Quando o anjo diz: "Dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Yeshua, porque ele salvará o seu povo de seus pecados", acontece o uso muito inusitado aqui. Não era comum Yeshua ser usado para se referir a pecado. Yeshua era comumente usado para se referir a situações de perigo evidente, de um inimigo físico, digamos assim. Isso na maioria das vezes. Então, na mentalidade israelita, o pecado via antes do perigo. Eu estava em perigo porque eu pequei, e aí eu me arrependia e pedia ao Eterno para me livrar do perigo. Porém, o Eterno quebra esse ciclo. Ele oferece uma segurança permanente ao não salvar o povo da consequência do pecado, mas sim do próprio pecado. Podemos então assim interpretar a frase do anjo: "Vosso verdadeiro inimigo não é um povo opressor, é o pecado." O Messias não trará apenas livramento militar, ele vos levará a viverem sem pecar. Que lições podemos aprender sobre isso? A salvação em Yeshua não é apenas uma purificação posterior. A verdadeira salvação vem transformar as nossas vidas para que deixemos hábitos pecaminosos. Ou seja, a salvação em Yeshua é muito mais do que corretiva, ela também é preventiva. Inscrevam-se no canal, curtam e compartilhem essa mensagem para que as palavras de Yeshua alcancem mais e mais pessoas e até o próximo vídeo. Shalom.